Esquecer as coisas é bastante normal. Todo dia a gente acaba esquecendo de alguma coisa. Seja algo que a gente queria falar, o celular em algum canto da casa, a sua mochila num bar. E quando a gente se lembra, de duas uma. Ou a gente leva um susto, ou a gente fica decepcionado consigo mesmo. Mas imagina começar a esquecer das coisas com frequência. A tua memória ir ficando progressivamente pior. Do nada começar a esquecer coisas importantes, começar a esquecer pessoas, esquecer que tá esquecendo. Imagina o seu cérebro começar a apodrecer. É isso que acontece na coletânea de álbuns Everywhere at the End of Time, um projeto que durou de 2016 a 2019, que tinha como objetivo simular e contar a história de alguém que lentamente perdeu a cabeça pro Alzheimer. Olá, meu nome é Gabriel, sejam bem-vindos à Deep Web brasileira. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Everywhere at the End of Time, Alzheimer e demência. Provavelmente vai ser um vídeo um pouco pesado, onde eu também vou dar spoilers bem grandes sobre essa obra, que apesar de longa, é uma experiência do caralho. O Caretaker, o criador desse projeto, representou o avanço da demência na forma de música, com as faixas de cada álbum representando as memórias e os sentimentos de um paciente que sofre dessa condição. Isso usando samples de músicas dos anos 30 e 20. Que é um detalhe bem legal, já que o paciente é uma pessoa idosa que está relembrando as músicas dos bons velhos tempos. Mas primeiro, o que é a demência e o Alzheimer? A demência é o nome de uma condição que pode ser causada por várias razões, onde há a perda progressiva da memória e da capacidade cognitiva de alguém. O Alzheimer é a principal causa da demência, tanto que os dois termos acabam sendo usados erroneamente para descrever um ao outro. Ele é uma doença no cérebro que começa no hipocampo e vai se espalhando pelo resto do cérebro, formando placas e emaranhados de proteínas entre os neurônios, provocando a morte desses neurônios. Ao longo do tempo, isso vai prejudicando a sua memória, a regulação de emoções, hormônios, comunicação, a sua capacidade de pensar e raciocinar, as suas capacidades motoras e praticamente tudo na sua vida, até você morrer. E o objetivo desse projeto é tentar capturar e ilustrar o processo da destruição do cérebro de alguém que sofre disso, que é muito difícil de imaginar. É literalmente impossível você entender o que é não só ir esquecendo de tudo com o passar do tempo, mas ir perdendo as suas habilidades mais simples, e o quão confuso e angustiante isso deve ser para o paciente. Enfim, esse projeto é uma puta de uma experiência. A gente começa o primeiro estágio com a música mais conhecida de todo esse projeto, It's Just a Burning Memory, que é só uma versão lupada e alterada da música Heartaches de Al Bowlly. Eu não sei como pronuncia o nome dele, eu acho que tá certo. Que é um artista dos anos 30 e 40 que o Caretaker é aficionado. Provavelmente no primeiro estágio, o paciente que a gente acompanha está sofrendo de comprometimento cognitivo leve, uma outra condição que pode ser sinal de Alzheimer ou demência, que basicamente tem os mesmos sintomas, só que muito mais leves, e geralmente é confundida com apenas sintomas do estresse e do envelhecimento. E o nosso paciente, por enquanto, é só uma pessoa de idade que está relembrando o seu passado, os seus momentos com seus amigos, os seus momentos com seus amores, com certa dificuldade. Os títulos das músicas fazem referências a coisas mundanas. E as músicas, apesar de serem distorcidas, na maioria são músicas otimistas. Não são músicas exatamente tristes ou melancólicas, elas só estão ali muito zoadas. E quando você se acostuma com a distorção delas, elas são bem agradáveis. Nos primeiros momentos desse estágio, a distorção pode nem mesmo indicar nada, e sim que essas são só memórias distantes. Afinal, ele é uma pessoa de idade avançada, e nada vai ser lembrado com clareza. Esse é o álbum mais coerente de todos do projeto, e com o avançar dele a gente vai percebendo algumas coisas. Nós temos algumas faixas que vão se repetindo e se repetindo e se repetindo por várias e várias e várias vezes, como se a gente lembrasse só dessa parte de uma memória maior
e tivéssemos dificuldade em lembrar o resto dela. Algumas músicas acabam engatando e seguindo em frente, outras não e só ficam se repetindo até serem cortadas abruptamente. E à medida que o álbum avança, isso vai ficando cada vez mais aparente. Mas ainda é tudo bastante normal, exceto por uma música, muito mais distorcida do que as outras. O primeiro sinal do que tá por vir. Esse estágio, fazendo jus à sua descrição, termina de maneira triunfante com a faixa Meu Coração Parará em Alegria. A primeira faixa do segundo estágio já é bem mais distorcida do que todas as outras do primeiro estágio. E não sei vocês, mas ela me dá uma impressão de ansiedade. É como se o paciente tivesse descoberto que ele tem Alzheimer e tem tentado se manter feliz. Só que a gente tem esse chiado que parece um chocalho no fundo, que parece uma locomotiva apressada ou alguém chacoalhando as pernas por causa de ansiedade. E ainda tem esse som ambiente que me deixa meio desconfortável e continua por bastante tempo depois da música ter de fato acabado. As músicas nesse estágio têm um reverb gigantesco, a ponto de você começar a escutar a música tocando de novo no fundo. E logo depois que essa primeira faixa acaba, a gente escuta um outro arranjo de It's Just a Burning Memory. O Alzheimer afeta por último as suas memórias mais antigas. E sendo a primeira melodia, a primeira memória que nos foi apresentada, essa melodia é a nossa memória mais antiga e mais forte. Então ela vai reaparecer o projeto inteiro, mas nunca da forma que a gente escutou da primeira vez. Na minha interpretação, as músicas nesse estágio não são para representar exatamente memórias. Mas sim como o paciente tem se sentido e como ele tem reagido a tudo isso. As músicas são bem mais sentimentais e os títulos das faixas são todos meio tristes. E talvez por se tratarem de sentimentos, as faixas aqui ainda são bem coerentes e a gente consegue dizer onde elas começam e acabam. Mas evidentemente elas são bem mais distorcidas do que as do estágio 1. O nosso paciente tem experienciado os sintomas do Alzheimer com mais força. Ele tem encontrado dificuldade em acertar nomes de objetos, em acertar nomes de pessoas que ele acabou de conhecer. Ele tem encontrado dificuldade em fazer certas tarefas que antes eram bastante fáceis para ele. Talvez aqui o Alzheimer comece a afetar até mesmo a memória episódica, que é a memória de eventos marcantes na nossa vida, comece a afetar o vocabulário e a capacidade motora da pessoa. Essas dificuldades vão ficar maiores e a doença vai só piorar. A pior parte desse estágio, eu acredito, não são as dificuldades que o Alzheimer impõe no paciente, mas a antecipação e o medo do que está por vir. O Alzheimer é uma daquelas doenças que vem como uma sentença de morte.
Alguns dizem que quando o câncer e os problemas cardíacos forem curados, o Alzheimer vai ser a doença que mais vai matar no mundo. Saber que tu vai morrer já é algo que destrói qualquer um. E eu acredito que a mentalidade da maioria, caso receba a notícia de que você vai morrer daqui a algum tempo, é querer aproveitar o máximo o resto da sua vida. Mas com Alzheimer, isso é bem mais difícil. Antes de morrer, você vai esquecer toda a sua vida e vai lentamente se degradando. Pelo menos pra mim, isso é muito pior do que você morrer. Se eu morrer, eu tô morto, não tem como eu reclamar de nada. Mas deve ser horrível e muito deprimente você ir esquecendo tudo que você já passou e esquecendo todas as pessoas que você ama, todas as suas memórias marcantes. Por isso, esse estágio é mais sentimental do que os outros. E ele termina de uma forma bem melancólica. Tu leva até um susto quando o estágio 3 começa. Eu tenho bastante coisa para falar sobre o estágio 3. Primeiro que aqui a gente é introduzido a uma outra melodia que vai se repetir bastante, e essa melodia tá sempre associada a alguém chamada Benjamin ou Libet, não sei, ou então coisas envolvendo a amizade. Benjamin Libet, na vida real, é um neurocientista renomado, responsável pelo experimento de Libet, que também é conhecido lá fora como Libet's Delay. Esse experimento mostra que aquilo que a gente chama de impulso, na verdade, já foi decidido pelo nosso cérebro antes da gente tomar consciência desse impulso e agir sobre ele. E esse experimento é usado na filosofia para contra-argumentar a ideia de que a mente é separada do cérebro físico. Assim, quando uma parte do cérebro é danificada ou destruída, uma parte da consciência de uma pessoa também é danificada ou destruída. Benjamin Libet, nesse álbum, provavelmente é um amigo de longa data que se reencontrou com o nosso paciente. Talvez depois de ouvir sobre o diagnóstico do nosso amigo, ele resolveu ir atrás do paciente para aproveitar o tempo com ele antes disso não ser mais possível. Nesse estágio, entre músicas familiares e coerentes, nós temos faixas que estão à beira de deixarem de serem coerentes. Mesmo aquilo que ainda é coerente tá muito distorcido. A memória agora tá falhando com frequência. As repetições são muito mais evidentes nas músicas. E elas também estão bem mais abafadas, tem muito eco. Às vezes as músicas começam a se inverter e outras músicas começam a entrar no meio e preencher as músicas que a gente antes era familiar. Dá pra escutar as músicas se deteriorando dentro da própria faixa, o que não acontecia com frequência e nem era tão perceptível nos outros estágios. Algumas faixas começam coerentes e terminam apenas com o eco e o craquelado do vinil. Tem algumas músicas interessantes nesse estágio que eu gostaria de falar, como a Internal Bewildered World, que é uma das músicas que não se repetem e que, pra mim, deve representar os sentimentos do protagonista. São 3 minutos dessa ambientação muito cabreira e chiado.
Pra mim, essa é a primeira vez que a ficha começa a cair no nosso protagonista e ele começa a entrar em pânico. A faixa seguinte é novamente It's Just a Burning Memory, só que bem mais distorcida. E percebendo que ele já não consegue mais lembrar de algo que pra ele foi tão importante, o desespero do paciente aumenta. Só que ela tá bem mais distorcida, ou seja, essa memória bastante antiga que o nosso paciente conseguia lembrar com clareza já não é mais a mesma. E percebendo que ele já não consegue mais lembrar de algo que para ele foi tão importante, o desespero dele aumenta. E ele até tenta se distrair, mas logo depois ele percebe que também não tá mais conseguindo reconhecer alguém. Ele ainda sabe que essa pessoa era importante para ele, e ele não devia esquecer dessa pessoa, mas ele não consegue lembrar. E a memória dessa pessoa vai ficando cada vez pior. Essa pessoa ainda é familiar, mas o paciente não sabe quem ela é, nem por que ela é importante para ele. Cada álbum foi lançado em espaços de 6 meses. 6 meses depois, o nosso paciente já havia perdido completamente a cabeça. A partir desse estágio, é difícil descrever o que acontece. A única maneira de entender é escutando e experienciando tudo, mesmo que seja longo pra caralho. Os títulos das faixas agora parecem ser nomes mais clínicos e não há mais nenhuma música. A gente tem aqui uma colagem maluca de pequenas partes de músicas distorcidas que vão tocando uma em cada orelha. Uma hora a gente consegue ouvir uma parte mais discernível de alguma música, outras nada faz sentido, é tudo muito confuso. As faixas também deixam de ter o tamanho de músicas normais para ter mais de 20 minutos cada. O Alzheimer avançou para o estágio mediano, onde o paciente não é mais coerente. As pessoas que sofrem de Alzheimer nesses estágios mais avançados vivem em extrema confusão. Elas esquecem aquilo que aconteceu minutos atrás e aleatoriamente se lembram de coisas do passado. Elas se lembram de pessoas que já morreram como se ainda estivessem vivas. Elas acordam achando que hoje é um dia especial porque o cérebro delas já tá tão maluco que elas acreditam estar no passado. Elas olham pro espelho e não reconhecem. Elas olham pro espelho e não reconhecem quem tá lá. Nesse estágio de pós-consciência, o paciente pode até ter esquecido do que ele tem, mas ele com certeza percebe que tem algo de errado, mas não sabe o que. E por causa disso, eles se frustram por não conseguir fazer coisas simples, por estar sempre esquecendo. Os danos no cérebro afetam também o padrão de sono da pessoa, que sem saber vai se privando de dormir, contribuindo para outros problemas de saúde e para essa confusão extrema. Em alguns casos, o Alzheimer também provoca alucinações. É muito comum que uma pessoa com Alzheimer tenha mudanças de humor muito bruscas. Uma hora ela tá feliz, tá completamente normal e do nada ela fica agressiva ou então muito deprimida. Até que ele se lembra.
Toda a frustração e angústia que parecia não ter explicação faz todo sentido para o paciente. Ele se lembra da condição dele, que tá fazendo ele esquecer das suas memórias mais preciosas, que tá fazendo o seu cérebro apodrecer enquanto ele ainda tá vivo. Ele se lembra que ele vai morrer antes do corpo dele morrer. E a única coisa que o paciente pode sentir é terror puro. E depois desse terrível ataque de pânico, a gente volta à programação normal de ruídos. O estágio mediano do Alzheimer é o mais longo e o mais difícil, tanto para o paciente quanto para sua família e os seus cuidadores. Como eu disse, o paciente vive em confusão, angústia e frustração. Alguns dias ele pode acordar bem e agir normalmente, e do nada mudar e ficar extremamente agressivo ou muito deprimido. Para a família, além de ser muito triste você ver alguém te esquecer, ficar maluco, cuidar de uma pessoa com Alzheimer é muito estressante, porque a pessoa se torna imprevisível. Do nada a pessoa pode simplesmente decidir sair de casa e andar por aí e desaparece. É um puta de um susto. Ou então a pessoa fica muito teimosa e se recusa a, sei lá, a ir pro banho, ou então comer, ou a pessoa com Alzheimer vai ficar se repetindo o tempo todo. E isso requer muita paciência dos cuidadores, porque não adianta você argumentar, ela não entende mais as coisas da maneira que a gente entende. Meio que literalmente o cérebro da pessoa tá ferrado, e não é todo mundo que entende isso, e não é todo mundo que consegue lidar com isso. Mas mais deprimente ainda é o fato de que, por breves momentos, a pessoa tem clareza. O estágio 5 não é muito diferente do estágio 4, a não ser por ser tudo ainda mais bagunçado, caótico e desagradável de ouvir. No estágio 4, a ambiência conseguia nos provocar alguma emoção, mas agora a única coisa que a gente tem é confusão e caos puro. O diferencial desse estágio é que a gente tem breves momentos de clareza, onde por alguns segundos tudo volta ao normal. E pra mim, quando eu escutei esse álbum inteiro, esses momentos quase me fizeram chorar de verdade. Nesse vídeo eu tô fazendo uns paranauê pra vocês terem uma experiência resumida do projeto, enquanto eu vou narrando o roteiro, então dá pra entender um pouco do que eu tô falando. Mas quando você escuta o álbum inteiro, você fica escutando por horas barulho. E depois de tanto tempo escutando só barulho e sons desagradáveis, tu acaba se acostumando. E daí de repente infelizmente não tem muito o que falar sobre esse estágio,
porque ele representa a progressão dos estágios medianos para os estágios finais da demência. E em cada faixa a gente observa aquela loucura de instrumentos, barulho, chiado e vinil e se acalmando e se dissolvendo em uma ambientação assustadora. O paciente está deixando de viver uma vida muito maluca, onde nada faz sentido, para entrar num estado vegetativo. E depois de anos sofrendo com a demência, ele chega nesse estado terminal. No estágio terminal do Alzheimer, o paciente não consegue viver sem um cuidador e dependendo aparelhos médicos. A comunicação, que antes era limitada e incoerente, cessa por completo. A pessoa não consegue mais andar, ela não consegue ir ao banheiro, se limpar. O físico do paciente acaba ficando tão fraco que às vezes ele mal consegue manter a cabeça erguida. E de novo eu falo que é difícil de descrever as faixas nesse estágio, mas é porque não tem muito o que descrever. As faixas, elas são mais sons ambientes do que barulho. E no começo elas são um pouco assustadoras, elas são bem graves e trazem uma sensação de desgraça iminente, mas com o tempo a gente vai se acostumando com elas e elas deixam de ser assustadoras e passam a transmitir uma calmaria estranha. Os nomes das faixas também param de remeter a nomes clínicos e elas voltam a ser nomes mais poéticos, como no começo do álbum. Aqui as coisas não são mais distorcidas e confusas. São poucos os momentos onde tem alguma coisa em comum. O ruído acaba voltando de vez em quando, o áudio corta ou então dá espaço para longos períodos de quase silêncio absoluto. Mas isso é um pouco raro de acontecer. E em um certo momento a gente escuta bem lentamente a primeira música que a gente ouviu. Isso significa que mesmo no leito de morte ainda existe um pequeno resquício dessa memória. Nos últimos estágios do Alzheimer, a pessoa não sofre mais. O cérebro dela já está tão debilitado que ela mal compreende o que acontece com ela. Ela passa a só existir. O Caretaker representa isso com a imensa calmaria que as últimas faixas nos trazem. A última faixa do projeto inteiro, Lugar no Mundo Desaparece, é como as outras faixas do último estágio. Apesar do começo ser um pouco assustador, essa faixa novamente transmite uma calmaria gigantesca. Ela me lembra um pouco a trilha sonora de Interestelar por causa do órgão que toca. E esse som meio abafado faz parecer que a gente está debaixo d'água, enterrado num transe profundo. Para mim, a sensação que essa última faixa passa é a mesma de quando a sua mente começa a divagar e tu começa a não pensar em nada. E na metade da faixa, o órgão começa a ficar mais alto e mais claro. É como se a gente estivesse subindo. Você tá morto.